Hoje eu tenho a alegria de chamar um amigo meu muito querido para compartilhar a palavra com a gente hoje. Pastor André, por favor, André Nascimento, da Igreja Assembleia de Deus, um amigão aí de alguns anos, que a gente caminha junto. Tenho visto a mão de Deus sobre a tua vida e Deus te abençoe e te use hoje. Ele vai trazer uma palavra aos nossos corações e com certeza o Espírito Santo vai usar a vida dele. Vamos orar pelo pastor André? Senhor, obrigado por esse momento, pedimos a tua unção, a tua bênção, a tua revelação sobre o pastor André, que a tua graça repouse sobre ele, que os nossos corações se abram para receber a tua voz, que toda interferência maligna seja desfeita nesse instante, somente o teu Espírito fala aos nossos corações, usa a vida dele com poder e graça em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Boa noite. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. O único problema da minha amizade com o Felipe é que todo lugar, às vezes quando ele vai palestrar lá no Sesc também, é porque na fila para pegar a altura o Felipe pegou toda a parte minha. Entendeu? Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 1. Vamos ler a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo de número 1. Está lá já? Muito bem. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-las conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem as palavras da profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo de número 10, vamos ler o 10 e o 11. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma grande voz, como que de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu voltei para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante ao Filho do Homem. Preste atenção nessa palavra. Semelhante ao Filho do Homem, vestidos com vestes talares, cingidos à altura do peito como cinto de couro. Ali está um pouquinho diferente, né? A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como que refinado numa fornalha. Vocês lembram de alguma história de fornalha? E a sua voz como voz de muitas águas. Amém, até aqui. Feche os seus olhos, eu quero orar mais uma vez com você. Pai, toca os nossos corações, me ajuda a ministrar a Tua palavra nesse momento, Senhor. O pastor Felipe já orou, os irmãos louvaram, mas que os nossos corações agora estejam atentos aos ouvidos da Tua palavra, que possamos ser, ó Deus, transformados por aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração nessa noite. Usa-nos, Pai, como um instrumento da Tua verdade, da Tua palavra, para nos ajudar, ó Deus, a sermos luz para o mundo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o pastor Felipe já falou, que eu venho da Assembleia de Deus. Eu tenho mais 5 anos ali de Batista, que eu trabalhei como missionário para a Igreja Batista, mas lá na Assembleia de Deus você prega com torcida. Você já percebeu? Então aqui, quando eu estiver falando, eu gostaria assim, que os irmãos tivessem toda a liberdade de dizer assim: glória a Deus, amém? Amém. Não, glória a Deus. É isso, tá? Então vocês têm toda a liberdade, me ajuda. Quando eu venho aqui nos jovens, vocês me ajudam, né? É assim, né? Fogo puro. Apocalipse.
Você já notou que os filmes que mais vendem e que são recordes de bilheteria são os filmes apocalípticos? Ou que na visão secular, que invadiu a igreja inclusive, são os filmes que mais vendem porque são filmes que na nossa cabeça, de desastres gigantescos. Inclusive esse último dos Vingadores agora é um apocalíptico. Na nossa cabeça, Apocalipse é algo que é um enigma, que ninguém consegue entender. Na nossa cabeça popular, Apocalipse é algo que nós não conseguimos discernir direito. Mas não é assim que João apresenta Apocalipse. Ele abre o texto de Apocalipse dizendo para nós assim: revelação. Ora, se é uma revelação, não é algo que está escondido. Se é uma revelação, não é algo que é um enigma. Pelo contrário, está mostrando algo que era um enigma. Está mostrando para nós, está desvendando para nós, está tirando o véu daquilo, está mostrando para nós as coisas que brevemente devem acontecer. E quando Felipe me convidou, e eu fiquei pensando sobre algo que nós precisamos nos encorajar, eu escolhi o livro de Apocalipse, porque ao contrário do que nós pensamos que ele é um enigma, ou ao contrário, nós pensamos que ele é uma má notícia, pelo contrário, Apocalipse é a maior mensagem de esperança do Novo Testamento. Porque se é verdade que existem pelo menos 4 pilares da fé cristã: criação, queda, redenção e consumação, é esse livro que vai tratar dessa última parte, que é a consumação de todas as coisas. Revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem escreveu esse livro? Onde ele escreveu? Qual o contexto histórico que ele está inserido, para que você possa entender a mensagem de Deus para a sua vida nos dias de hoje? É impossível entender não só o Apocalipse, mas principalmente um desses livros, nós conhecermos o que o texto está dizendo para você, sem você ir até lá, a história, e entender o que aquele texto significava para os primeiros ouvintes. O que aquele texto significava para eles, para que você possa então entender as verdades eternas de Deus que se aplicam para nós ainda hoje. E Apocalipse, para você entender Apocalipse, você precisa pegar assim, não é uma luneta, é o telescópio. É como se fosse um telescópio com 7 partes. E aí você pega a primeira partezinha, começa a olhar assim para o céu, e você começa a enxergar uma galáxia distante, digamos assim. Você enxerga ela assim meio fosca, e você pega aquela partezinha menor, encaixa uma outra parte maior na frente, aí fica um pouco mais nítido a história da redenção e da consumação do mundo. Aí você pega uma terceira parte e coloca, e você já consegue ver detalhes da história da consumação. E aí você coloca 7 partes para poder entender o texto. Para você entender Apocalipse é como você assistir uma série do Netflix com 7 temporadas. São 7 temporadas, cada temporada tem 7 capítulos. E esses capítulos, esse último capítulo, o 7º capítulo, ele termina assim, o final dele é um culto acontecendo no céu. Apocalipse não é cronológico, não é que vai assim, contando uma parte cronológica da história, não. Apocalipse ele conta 7 vezes a mesma história, sobre perspectivas diferentes, é uma revelação progressiva da história. Então você vai para a primeira temporada, e na primeira temporada, você tem ali a carta às 7 igrejas da Ásia. 7 igrejas. Ora, não tinha só 7 igrejas na Ásia, que é a atual Turquia. Não tinha só 7 igrejas, tinha muito mais. Mas 7 é o número da totalidade. Quer dizer que Apocalipse foi escrito sim para as 7 igrejas, mas Apocalipse também foi escrito para você aqui nessa noite. Deus enxergou esse momento aqui. Deus enxergou a expansão da sua história.
Na primeira temporada, 7 cartas às 7 igrejas, você vai ver ali os pecados daquelas igrejas, os elogios daquelas igrejas e o que Deus está falando com cada uma daquelas igrejas. Termina a primeira temporada, o último capítulo, ele é mais longo, porque tem um culto no céu. E o culto no céu é lá no capítulo 4. No capítulo 4, você tem um culto acontecendo, João está participando do culto e ele está chorando muito. Está chorando muito. E a Bíblia diz também que acontece silêncio no céu por meia hora. E aqui você já fica preocupado pela primeira vez. Você fala assim, silêncio no céu por meia hora, será que não tem mulher lá no céu? Você fica preocupado com isso. Brincadeira, queridas, brincadeiras. Só porque vocês não deram glória a Deus até agora, aí... Mas João está no céu. E no último ali capítulo da primeira temporada, ele não está feliz. Ele está chorando no culto. Porque ele olha um trono, e junto do trono um livro selado, fechado. Ninguém é digno de abrir aquele livro. Mas naquele livro contém a história da humanidade, a consumação, contém toda a nossa história. Nós estamos perdidos porque não há nenhum homem digno de abrir aquele livro, para desenrolar os selos, para desenrolar a história. Estamos condenados, separados de Deus e caminhando para um abismo. E João chorava muito. A Bíblia diz que ele chorava muito, até que chega alguém para consolá-lo e diz: João, não chores. Olha quem está entrando, o Cordeiro, aquele que venceu para abrir o livro. Então nós entramos na segunda temporada. E na segunda temporada são 7 capítulos. E você tem ali então os 7 selos, um a um se desenrolando, um a um se desenrolando. E quando você chega no último capítulo, você tem um culto no céu novamente. Agora, nesse outro culto, João não está mais chorando sozinho. Porque quando ele olha para o culto no céu, na segunda temporada, agora tem uma multidão de pessoas de todas as nações, tribos e línguas, louvando aquele que é digno de receber todo louvor e toda glória. Os selos foram desatados. E nós ficamos na expectativa de saber o que vai acontecer na terceira temporada, na ânsia de querer entender o que está acontecendo. Então entra a terceira temporada, as trombetas, 7 trombetas do juízo de Deus. Eu estou dando uma estrutura do Apocalipse para você poder entender depois do capítulo 1. Você entra nessa terceira temporada, as trombetas, e você vê um juízo de Deus. Você vê um juízo de Deus. Cadê o rapaz que toca quando eu venho aqui? Você estava tocando? Então pega o seu violão ali e faz um fundo para nós. Mais baixinho. Isso, que nem você estava ali. Pode ser, perfeito. Vocês estão comigo, irmãos? Amém? Estamos na qual temporada? Terceira temporada. As trombetas. Juízo de Deus. E aí você começa a ouvir as trombetas. E elas começam a anunciar o juízo de Deus sobre a raça humana. E aí vem uma terceira parte da terra, morre de fome. Aí vem a terceira parte do mar, uma terceira parte dos rios. Terceira parte, quando você chega ali, nós não vamos entrar nos detalhes, você chega naquela parte dessa temporada, e você começa a perceber que existe o juízo de Deus, mas ele é parcial nesse momento da história. Por que ele é parcial? Porque existe o juízo de Deus e a misericórdia, por isso é uma trombeta, porque nós ainda estamos anunciando o Evangelho, e as pessoas têm a oportunidade ainda de se converter. Mas aí acaba essa temporada, mas não esqueça do culto que tem no final da última dos capítulos 7, do sétimo capítulo. E aí, se agora tinha uma multidão de pessoas adorando a Deus, na terceira temporada, todos os reis da terra estão jogando as suas coroas aos pés de Cristo,
e estão tendo que reconhecer quem é o verdadeiro rei desse mundo, o verdadeiro rei do universo. Todas as coisas convergem para Jesus, porque Jesus é o rei, Jesus governa. Essa é a mensagem do Apocalipse. Deus está no controle. Querido, nós lemos os noticiários, só vemos tragédia, mas Deus está no controle do mundo. Deixa eu ir rápido nessa parte, é só a estrutura do texto, nós nem entramos na mensagem ainda. Chegamos na quarta temporada. E é na quarta temporada que se revela agora o reino do mal. O dragão, lembra? A Babilônia, o anticristo, o falso profeta, as bestas, o reino do mal e as bestas. E aí você olha, porque lembra-se, está contando a mesma história sobre perspectivas diferentes. E aí você olha a partir da quarta temporada e você percebe que o mal sempre está atuando no mundo. Queridos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mal impera. O mal impera. É por isso que Deus levantou você. É por isso que Deus levantou a sua igreja. Porque se o reino do mal impera, e sempre imperou, inclusive é ele, o mundo jaz no maligno, o mundo é do maligno. Agora existe uma conspiração contra o reino do mal. Quem faz parte dessa conspiração é você. Queridos, por isso que a Bíblia diz assim, que as portas do inferno não podem prevalecer contra esta igreja. Sabe por quê? Porque o inimigo agora está extremamente preocupado. Ele está trancando as portas, colocando cadeados, fechando as janelas, tampando todas as partes. Não é a igreja que tem medo do diabo, do mal, do reino do mal. Não é a igreja, não. É o inimigo que tem medo da sua vida, porque você é um agente do reino de Deus na terra. E as portas do inferno estão todas trancadas, e ele está reforçando as chaves, mas elas não vão resistir, porque as portas do inferno não podem resistir contra esta igreja que avança, contra essa igreja que multiplica, contra essa igreja que cresce no reino de Deus e que alcança pessoas que estão desesperadas, sem esperança, que não conseguem acreditar no melhor, porque quando ligam as notícias, conseguem ver apenas tragédias, conseguem ver o mal, e elas vão perdendo a esperança. Porque quando você liga, ou quando você olha para a vida, para a realidade da vida, e começa a apenas ver as circunstâncias, você começa a olhar assim: onde está Deus em tudo isso? E você vai perdendo as esperanças. Muitos perdem a fé. Por isso Apocalipse é uma mensagem de esperança, porque Deus está mostrando para nós como que o mal age no mundo, como que as coisas estão acontecendo e como elas vão acontecer. Então Deus tem umas mensagens dentro do Apocalipse. Ele vai dizendo assim, ó: aquele que for fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que permanecer até o fim, eu lhe darei o direito de se sentar comigo a uma mesa no céu preparada para nós. E nós vamos sentar, e o próprio Jesus vai servir você. Aquele que permanecer até o fim. Amados, não desistam de caminhar, não desistam, caminhe, não se renda, não pare, não pare, continue. Está tudo bem, glória a Deus, eu continuo caminhando. Está tudo mal, em circunstâncias, o mal tenta sobrepor, está sobre você, tentando derrubar a sua vida. Não pare, continue caminhando, seguindo a Deus, seguindo a Deus, seguindo a Deus, seguindo a Deus. Isso vale um glória a Deus, assembleiano? É só a quarta temporada ainda, nós temos várias coisas. Eu recomendo você assistir esses filmes aí, lendo a sua Bíblia em casa.
quinta temporada, 7 taças da cólera, ou 7 taças da ira de Deus. Na quinta temporada não tem culto no céu, ou pelo menos não aparece, né? Sexta temporada, a queda do mal. O mal não dura para sempre. E na sétima temporada, você vai desfrutar daquilo que é o novo céu e a nova terra que está preparada para os filhos de Deus. Essa é a estrutura do livro. Agora, vamos rapidamente para o capítulo 1 para a gente poder ter um panorama mais específico. Quem escreve o livro? João, o apóstolo João. Ele era pastor em Éfeso. E o rei, o imperador da época é Dominiciano. Dominiciano, se nós tivéssemos a oportunidade de assistir a abertura do Apocalipse no Netflix, começaria com o Dominiciano no seu trono, tentando bolar um jeito de parar a igreja. Como é que eu paro a igreja? Uma das maneiras de parar um trabalho missionário é atingir os líderes. Ah, querido, como você deve orar por as pessoas que lideram. Um dos estratégias do diabo é alcançar os líderes, aqueles que levam. Nesse momento, todos os apóstolos já haviam morrido, todos martirizados. Então ele tira João da igreja de Éfeso e coloca João em Patmos. É uma ilha. Se você sobrevoasse as ilhas, lá são um arquipélago com 12 ilhas, uma delas é Patmos. Se você sobrevoasse e enxergasse uma ilha, você ia ver várias cavernas. Numa daquelas cavernas estaria João, orando, adorando a Deus. Eu não tenho dúvida que ele estava orando, ou que estava adorando a Deus. Ele mesmo diz isso. Quando ele recebe a revelação, ele está de joelhos, provavelmente dentro de uma caverna, já em idade. E eu não tenho dúvida que, como o pastor amado, ou como o discípulo amado, e tão amoroso que era o apóstolo João, ele estava lá orando a Deus e dizendo, para você entender o contexto romano, ele estava orando mais ou menos assim: Deus, cuida daquele casal que os soldados romanos mataram o filho deles na frente para negar a Jesus. Senhor, cuida daquela moça que foi estrupada pelos soldados romanos. Senhor, cuida daquela igreja que foi destruída, daquele lugar onde nós nos reuníamos. Ele diria inclusive assim: Senhor, protege as catatumbas onde nós nos encontramos, porque as catatumbas de Roma eram onde os cristãos se reuniam para fazer o culto. As catatumbas eram onde os cristãos eram enterrados. Mais de 4 milhões de cristãos, mais de 4 milhões de tumbas. Ainda hoje você pode visitar esses lugares em Roma. Não só em Roma, na Grécia também. Mais de 4 milhões, mais de 800 quilômetros de extensão de catatumbas de Roma, de cristãos que foram mortos pelo Império Romano. E era nesse mesmo lugar, junto com o corpo das pessoas que eram mortas pelo Império, que eles adoravam a Deus e faziam o culto. Você conseguiria fazer o culto num lugar desse? Por essas pessoas que João está orando, quando de repente o cenário começa a mudar, e João já não está mais olhando para uma caverna. João agora está na presença daquele que é eterno. E aí começam os recados de Deus para nós, para eles e para nós. Porque quando a Bíblia diz que João está orando,
Na ilha de Pátimos, uma voz atrás dele fala com ele e diz: João, o que você vai ver, escreve-o num livro e envia às igrejas que estão na Ásia. E João diz: eu virei para ver quem falava comigo. E sabe quem ele vê? Ele vê Jesus. Mas não é mais o Jesus que estava pela última imagem de João, quando João estava ali com Maria na cruz, e ele está olhando para Jesus com as mãos pregadas, com a dor, a coroa de espinhos, o sangue ainda vertendo, o corpo deslacerado pelo chicote do azorrague, moído pelas nossas transgressões. Ele está olhando, a última imagem que ele tem de Cristo é essa. Mas quando ele vira, já não é mais o Jesus da cruz, porque agora não há mais coroa, agora os seus cabelos são brancos como a lã branca, os seus olhos não estão mais lacrimejando, porque os seus olhos são como chamas de fogo, o juízo de Deus. As suas vestes não foram mais rasgadas como foram na cruz, agora as suas vestes são vestes sacerdotais, são as vestes do Rei Jesus. Os seus pés são como um latão reluzente, que acabou de sair da fornalha. Alguém te lembra de alguma coisa disso? 3 jovens jogados numa fornalha, de repente alguém semelhante ao Filho do Homem. Apocalipse está diretamente ligado a Daniel. Quando ele fala brevemente devem acontecer, está se referindo à profecia de Daniel. Quando ele fala Filho do Homem, está se referindo à profecia de Daniel. Jesus está ali com ele. E quando João levanta dali e começa a escrever as cartas, as igrejas e as visões a qual Deus está dando um recado para a igreja, para uma igreja perseguida, sofrida, desamparada, que caminha pelo império com medo. Deus está dando um recado e está dizendo assim: João, avisa para eles que eu sou o Filho do Homem, eu sou o Messias, eu sou o Messias. Você consegue imaginar uma igreja que ouve histórias de Jesus andando por cima das águas, uma igreja que consegue ouvir histórias de pessoas que são curadas da lepra, surdos, mudos, milagres que acontecem, e aí de repente você se pega tendo que se esconder? O Messias chegou, eu experimentei, eu vi, e agora eu tenho que me esconder? Agora eu tenho que ficar aqui cuidando? Será que a qualquer momento eles podem levar o meu filho? Por isso eu digo, Apocalipse não é uma mensagem de destruição, é uma mensagem de esperança para nós, Felipe. Porque Deus está dizendo assim: apesar das circunstâncias da vida, apesar do império muitas vezes tocar você e dos problemas ferirem você de verdade, a ponto de você ter lutas por fora, como a Bíblia diz, e temores por dentro, a ponto de você andar na rua preocupado com os problemas que estão por fora, e aqueles problemas que ainda não bastam, os problemas que estão externos a nós, mas os problemas que estão internos a nós, os nossos medos, as nossas incertezas, a incerteza paira, a angústia tenta sufocar o pouco que nós temos ainda de esperança. E é num contexto assim, muito pior talvez, com certeza, do que nós vivemos, que Deus chega para a igreja, para as 7 igrejas, e diz: ei, eu sou Messias, vocês não estavam enganados, vocês não estão com a fé no lugar errado, vocês não estão com a fé no lugar errado, vocês só não conseguem ver o que eu vejo,
Vocês percebem as circunstâncias e pensam que o mal está ganhando, mas não é verdade. Vocês olham para Roma e acham impossível vencer esse império, acham impossível, mas ele está dizendo assim: lembrem-se da profecia de Daniel, lembrem-se da estátua que Daniel revelou ao rei. A cabeça de ouro, Babilônia, caiu. O peitoral daquele reino, que representava o reino da Grécia, o Medo Persa com 2 braços, caiu. Os gregos caíram. As pernas de ferro e de barro, que representam o Império Romano, também vão cair. Está dizendo para aquele povo naquele momento, que olha para o Império e diz assim: é impossível, como é que vamos vencer Roma? Os soldados vão sufocar a fé cristã, vão destruir a fé cristã. E o recado de Deus é muito claro para nós: Roma caiu. Talvez para aqueles irmãos parecia ser algo impossível Roma cair, mas para nós que estamos aqui hoje, salvos graças ao martírio desses irmãos, nós podemos dizer que quando nós encontrarmos eles lá no céu, nós vamos abraçá-los, porque eles foram capazes de serem fiéis, mesmo diante da espada. Nós vamos abraçá-los, porque o nosso batismo foi fácil demais. Nosso batismo foi lá, a gente desceu as águas, mas quando era o batismo deles, o pastor olhava para eles e dizia assim: filho, você está preparado para ser cristão? E a pessoa dizia: sim, pastor, eu estou, eu quero me batizar. Aí o pastor tinha que dizer para ele assim: Jesus é Senhor da sua vida? E ele dizia: sim, Jesus é Senhor. Você está ciente que até esse momento na história, a palavra Senhor era usada única e exclusivamente para César, para o imperador? Sim, estou ciente. Você está ciente que a partir de agora você corre risco de vida? Sim, estou ciente. Você está ciente que as pessoas que você ama também agora correm risco de vida por causa dessa decisão sua? Sim, estou ciente. Ah, meus amados, nenhuma circunstância da vida pode separar você do amor de Deus. Nenhuma notícia, nenhuma dor. Porque os homens podem tirar a sua liberdade, como tiraram de João. Podem inclusive tirar pessoas que nós amamos. Podem nos prender, nos sufocar. O sistema do mundo pode nos sufocar, fazer pressão para que nós apenas sigamos o que eles querem. Mas a bem da verdade é que eles não podem tirar de nós o maior presente que Deus nos deu, que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Ninguém pode roubar isso de você. Se coloque de pé. Aleluia. Tem um homem chamado Benjamin Stott. Ele escreve sobre as catatumbas de Roma. E uma dos textos no livro deles diz assim: nesta cidade silenciosa dos mortos, se referindo às catatumbas dos irmãos, nos vemos cercados por uma nuvem de testemunhas que ninguém pode contar, cujos nomes, desprezados na terra, são escritos no livro da vida. Deus, se já não escreveu, Ele quer escrever o seu nome no livro da vida.
Porque se tem o presente mais precioso que nós podemos ter, é porque agora Deus nos deu o poder de aceitar a Cristo, de nos render a esse reino que é eterno, e de saber que todos os reinos vão cair, um a um, todos os governos. Para Deus não importa se você é de direita ou de esquerda, tudo isso aí vai cair. O reino de Deus está entre nós. O poder do reino de Deus está conosco. O reino de Deus é o governo de Deus. E Deus quer governar as suas finanças, a sua família, a sua história. Mas você tem que parar de se preocupar com o dragão, com o anticristo, com o chip, com o 666, tem que se preocupar com o capítulo 22, os novos céus e a nova terra. Vocês estão muito preocupados com o Império Romano, vocês estão muito preocupados com tudo isso aí. E a primeira igreja, a primeira carta para a igreja de Deus diz assim: olha, Éfeso, eu reconheço que vocês são perseverantes, vocês estão aqui trabalhando, mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês estão perdendo o primeiro amor. Sabe por quê, amados? Porque quando você está num contexto de sofrimento, a tendência é você endurecer o coração. A minha oração nessa noite é que cada membro da família de Jesus, da família de Cristo aqui, possa enxergar além das circunstâncias agora. Quando as circunstâncias chamarem você para ficar preso nas coisas desse mundo, dessa terra, você fechar os olhos e saber que existe uma árvore da vida te esperando no final, e que depois que nós comermos do fruto da árvore da vida, nós estaremos para sempre com Ele no céu. Amém? Mas você pode experimentar esse céu aqui agora? Pode. Porque o céu não é um lugar apenas. O céu só é céu porque a presença de Deus está lá. Você está entendendo? O céu é todo lugar onde a presença de Deus governa. Prometo que eu já vou encerrar, é que eu estou empolgado aqui. E o inferno? Todo lugar onde a presença de Deus não está. E sabe o que é engraçado na presença de Deus? Que quando você chega e você consegue acessar essa presença, existe um silêncio. Porque quando você está na presença de Deus, as perguntas que o teu coração faz já não importam mais. Os questionamentos: por que, Senhor? Porque parece que dá errado, e parece que dá mais errado comigo ainda. Por que, Senhor? Por que essa circunstância? Por que esse medo? Por que esse fracasso? Por que essa frustração no meu coração? Quando você acessa a presença de Deus, todas essas coisas já não importam mais. E se você acha que fala alguma coisa, as palavras também perdem o seu poder. Você já não fala, você só escuta. Só que Deus também não fala nada, porque você está na presença de Deus. E é esse convite que eu quero fazer. Eu quero convidar o Felipe para vir orar por nós, e quero convidar você a dar um passo e dizer assim: Senhor, é verdade, nós precisamos ser mais cristãos,
precisamos buscar mais a Deus. E eu quero que você dê um passo aqui comigo. Venha orar comigo. Você que deseja oração. Mas não vem aqui para buscar pelo seu problema. Vem aqui para buscar a presença de Deus na tua vida diária. Fala: Senhor, me ensina a entrar nessa presença. Em nome de Jesus. Pode vir, e o grupo de louvor, se puder me ajudar a cantar. Nós precisamos entender que esse Jesus, com olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a neve, pés reluzentes como um latão que saiu da fornalha, Ele está aqui essa noite. Jesus vitorioso está presente. Onde 2 ou mais se reúnem em seu nome, Ele se faz presente. Esse Jesus vitorioso, esse Jesus que está sentado no trono, esse Jesus que é digno de abrir o livro, esse Jesus que está no controle da história, esse Jesus que subjuga os reinos e põe o mal abaixo, Ele está aqui essa noite para que Ele possa se revelar a você como Senhor e Salvador da sua vida. E você precisa entender que não há circunstância, não há pressão, não há nada nesse mundo que está fora das mãos e do controle de Jesus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos porque o trono do universo não está vazio. O Senhor está sentado nesse trono. Há um controle sobre todas as coisas. Nada foge ao teu conhecimento, Deus. Nenhum tipo de situação, nenhum tipo de ansiedade, nenhum tipo, Deus, de perseguição, dificuldade, Deus, em nome de Jesus, nada foge ao controle do Senhor. Tudo está diante de ti. O Senhor está no controle da história. Deus, até aquilo que acontece de ruim contra as nossas vidas cooperam para o nosso bem, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o Senhor não largou a caneta, o Senhor não parou de escrever a história da vida de cada pessoa aqui. Nós clamamos em nome de Jesus, que em meio a dificuldades, que em meio a provações, que em meio a momentos onde a gente esquece a visão desse Jesus vitorioso, desse Senhor da história, daquele que está sentado no trono, Deus, em nome de Jesus, que a gente possa relembrar isso, que há esse Deus sobre nós e conosco a cada dia. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. É esse Jesus vitorioso que caminha com você dia a dia. É esse Jesus que venceu, é esse Jesus que vence, é esse Jesus que é o mesmo ontem, hoje e sempre, que está com você a todo momento. E Ele quer que você veja hoje, que você veja hoje que a história da sua vida, que a história da igreja, que a história do universo está nas mãos dEle. E no final Ele será glorificado. No final a vitória estará conosco. No final tudo terá valido a pena. Em nome de Jesus abençoamos homens e mulheres que clamam, Deus, por ajuda. Homens e mulheres que precisam reavivar a esperança, a fé nesse Jesus vitorioso, poderoso, esse que está diante do Senhor e que está aqui, presente aqui. Deus, em nome de Jesus, nos rendemos a Ti. Nos rendemos a Ti. Vamos adorar o Senhor com a canção. Sobre o trono do céu.
essa semana você caminhe com a certeza de que esse Jesus vitorioso está com você a cada segundo, a cada momento, e que vale a pena se submeter a Ele independente das circunstâncias que a gente viva. Deus te abençoe, cumprimente a pessoa próximo de você, dê um abraço forte nela, deseja uma boa semana, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Obrigado, pastor André, Deus abençoe você e a sua família. Ele veio.